paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com este hino de todas as tribos.
achou? Você sabe muito bem que esse foi um dia festivo, um dia alegre na sua vida. Tenho certeza, porque foi nesse dia que você fez parte da família de Deus. Peça. Deste tema ou deste assunto, olhando para a palavra do Senhor. Hoje nós queremos enfatizar algo que consideramos ontem, a missão de sair. A igreja tem a missão de sair para compartilhar Cristo. E eu quero então enfatizar isso, considerando mais adiante um texto em que o apóstolo Paulo faz sua defesa num determinado momento de sua vida, que ele fala do que ocorreu com ele no dia, inclusive, de sua conversão, de seu encontro com o Senhor, e como que isso aconteceu e qual foi o resultado disso na sua vida. E isso tem um efeito, uma consequência também, uma aplicação direta para a vida da igreja. Tantas informações, tantas reflexões sobre missões no decorrer dos anos, e eu estou falando de maneira geral, pensando na igreja espalhada pelo mundo, e a igreja continua ainda a ter certa dificuldade neste assunto tão fundamental. De uma maneira geral, evidentemente.
talvez missões seja um dos assuntos mais tratados dentro das igrejas, ou pelo menos que não é esquecido em todo e cada ano. Nós não temos, por exemplo, conferências sobre outros assuntos, tantos outros assuntos, no decorrer do ano. Mas é comum, é muito comum, na maior parte das igrejas, e estamos falando principalmente das igrejas à nossa semelhança, é muito comum você ter algumas conferências anuais, e uma dessas conferências é a conferência missionária. Algumas igrejas têm esta conferência, e a outra conferência acaba sendo a conferência de aniversário da igreja, que às vezes tem igreja que dá uma temática, dá uma definição para aquela conferência. E então as pessoas passam a saber que em toda conferência de aniversário vai se tratar aquela área, aquele tema. Mas missões é muito comum. E no geral, a igreja busca executar a sua missão, mas ela continua tendo dificuldade. E eu quero sugerir duas razões principais porque isto acontece nesta introdução. A primeira é que a igreja tem perdido, ao longo de sua história, o propósito principal de missões. Ela tem perdido o foco que é adorar ao Senhor. Quando nós vamos para aquele texto, ou mencionamos, ou de alguma forma lemos e estudamos o texto que mais se lê e mais se prega sobre missões, que é Mateus 28, 18 a 20, a ordem se resume em fazer discípulos. E todo o Novo Testamento vai concordar com isso. Fazer discípulos. Ok? Essa é a ordem do Senhor para os discípulos e, consequentemente, para a igreja. E fazer discípulo coloca o foco no Mestre, coloca o foco em Cristo. Quer dizer, a ideia é fazer pessoas semelhantes a Cristo. Por isso ele disse que deveria fazer com que essas pessoas soubessem e se lembrassem de tudo aquilo que ele falara, de tudo aquilo que ele ensinara. Então essa é a ideia de discípulo. Eu sei que a palavra discípulo, no decorrer dos anos, perdeu esse sentido. Hoje, se você fala, pega o dicionário, ou se você pergunta a qualquer pessoa o que é um discípulo, as pessoas vão simplesmente dizer: é um aluno. Mas no tempo em que esta ordem foi dada, não só ali, no tempo anterior, e por um bom tempo depois dessa palavra, discípulo era alguém que perdia a sua identidade. Discípulo era alguém que conscientemente tomava a decisão de seguir o mestre. Então ele ia aprender, ele ia andar com o mestre, e ele ia aprender a ser igual ao mestre. Então ele ia aprender a falar como o mestre, ele ia aprender a trabalhar como o mestre, a andar como o mestre, a se vestir como o mestre, a comer como o mestre, a se relacionar com as pessoas como o mestre, e assim por diante. Essa é a ideia de discípulo, que nós encontramos inclusive nas Escrituras. Então a pessoa abdica de sua individualidade, abdica de sua identidade e assume a identidade do mestre. Então ela é como o mestre, ela é como Cristo. E perceba que se você ler todo o Novo Testamento, você vai perceber exatamente este ensinamento e esta exortação para a igreja. Você vai ver Paulo falando isso para as pessoas. Quem mais escreveu, no Novo Testamento: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então esta ideia, este conceito está em todo o Novo Testamento.
a pessoa, a partir do encontro com Cristo, a partir da conversão, ela conscientemente adota o senhorio de Cristo sobre ela. Então ela não é mais senhora de si mesma. Agora ela tem um Senhor sobre ela. Então ela vai reaprender a viver na perspectiva deste Senhor. Então ela vai fazer tudo aquilo que este Senhor determina. Então, meus irmãos, o propósito principal de missões, ouça bem para ficar claro na sua mente o que eu estou dizendo. O propósito principal de missões não é a conversão de pessoas. Apesar de que isso está na missão e nós queremos isso. Mas o propósito principal de missões é adorar ao Senhor. Salvar pessoas é um propósito secundário. Nós esperamos a salvação, nós ansiamos pela salvação das pessoas, nós gostaríamos que isso acontecesse, queremos que aconteça. Mas nós, em primeiro lugar, não cumprimos com a tarefa ou com a missão para salvar pessoas, nós cumprimos para adorar ao Senhor. Se vai salvar ou não, isso é com o Senhor, porque a tarefa dele é salvar as pessoas. Nós vamos fazê-lo de qualquer forma, porque fazemos para adorar ao Senhor. E de certa maneira a igreja tem perdido um pouco, no sentido geral, especialmente em alguns momentos na sua história, esse foco da adoração. Ela tem de fazer para adorar o Senhor. Por que ela tem que cumprir a sua missão? Porque o Senhor determinou essa missão para ela. Então ela tem que fazer, e ela tem que fazer consciente e desejando fazê-lo pelo Senhor, para o Senhor. É assim que ela tem que viver. A segunda razão principal, que é o foco da nossa palavra nesta noite, que tem levado a igreja a ter dificuldade, a capengar naquilo que ela deveria ser PhD, doutora, que é a área de missões, é seu engano ou acomodação quanto à estratégia da tarefa. Pode clicar aí, que é o próximo, né? O mesmo texto de Mateus 28 diz, e nós mencionamos isso ontem, no verso 19: ide, portanto, ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Assim como o texto que foi citado ontem em Atos capítulo 1, veja lá comigo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versos 1 a 9, capítulo 1, versos de 1 a 9, eu vou ler do verso 6 a 9, para resumir o texto. Atos 1, de 6 a 9, revela já no início ali do movimento da igreja, né? Atos 1, fazendo a transição do Evangelho de Lucas para o livro de Atos. Lucas registra o seguinte, Atos 1, 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes o Senhor: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então nós temos a mesma ideia, aquilo que ele falou para a igreja, e foi registrado por Mateus como suas últimas palavras: ide, portanto,
e fazei discípulos. Ou, como alguns entendem, indo, portanto, fazei discípulos. A mesma coisa nós encontramos aqui. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês. Fiquem em Jerusalém para receber o Espírito Santo. E a partir de então, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olhando para a história da igreja em determinados momentos, parece que há um conflito entre as duas ordens existentes nesse texto. A de ficar em Jerusalém para receber o Espírito, a fim de ter o cumprimento da promessa, conforme está aí nos versos 4 e 5, que nós não lemos, do capítulo 1 de Atos. E por outro lado, a de sair para a missão de ser testemunha em todos os lugares. Sair ou ficar? Sair ou ficar? Eu quero então considerar com vocês responder essa pergunta olhando para o texto de Atos, capítulo 22. Vamos lá para o texto principal, Atos 22, quase caminhando para o fim do livro de Atos. Eu vou ler alguns versos aqui, vou considerar alguns versos no decorrer da mensagem, mas do verso 1 até o verso 21, nós temos Paulo apresentando a sua defesa, preso, apresentando a sua defesa. Este é o relato do maior missionário do Novo Testamento. Nós tivemos a igreja sendo missionária, quer dizer, assumindo a missão. Mas em termos gerais, em termos de abrangência e em termos de registro desta missão, Paulo fora o principal missionário que o Novo Testamento apresenta, pela quantidade de registros que ele mesmo escreveu ou que foi escrito sobre ele, como por exemplo no livro de Atos. O livro de Atos, Lucas escreve em certa parte falando em Jerusalém, desde Jesus Cristo até um certo momento, mas quando entra a partir do capítulo 9 a conversão de Paulo, praticamente daí até o final, o livro de Atos se concentra na figura de Paulo. Vai olhar para Paulo, Lucas foi alguém que andou com Paulo, acompanhou Paulo em algumas viagens. Por isso que em alguns momentos você vai ver Lucas dizendo, e eles fizeram, e então diante deles, ele está na terceira pessoa olhando e registrando, e tem hora que ele vira e diz, e nós, é porque ele está registrando algo que ele viveu, que ele estava lá, que ele acompanhou. Então por isso a pessoa do discurso muda, ora para eles, ora para nós. Então Lucas aqui vai registrar essa defesa de Paulo. Paulo revela o seu chamado para adorar ao Senhor através de ser missionário, de ser apóstolo, enviado, alguém que é comissionado a realizar uma tarefa. Em Atos capítulo 13, você não precisa abrir agora, pode ler depois, mas em Atos 13, nos primeiros 4 versículos, nós vemos o reconhecimento da igreja de Antioquia, da vocação de Paulo e de sua autorização, a autorização da igreja, a homologação da igreja sobre o chamado de Paulo e Barnabé. Lá em Atos 13, Lucas registra que estavam os irmãos na igreja de Antioquia e o Espírito Santo disse para a igreja, para aqueles irmãos, separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. E os
eu vou enviá-los. E diz que a igreja reconhece este chamado e os envia, os abençoa e os envia para a obra que o Senhor tinha para eles. Mas o entendimento de sua missão, e esse texto em Atos 22 vai nos mostrar isso, o entendimento da missão de Paulo, que é a missão da igreja, Paulo registra que veio no encontro com o Senhor. Lá no dia do seu encontro com o Senhor, você lembra do texto? Já citei aqui Atos 9, já leu esse texto? Eu não vou ler ele, eu vou falar aqui o registro que ele faz, o próprio Paulo falando do que aconteceu naquele dia, e você depois pode comparar Atos 22 com Atos capítulo 9, porque em Atos 9 Lucas registra o dia da conversão de Paulo, e em Atos 22 Lucas registra o testemunho de Paulo acerca de sua conversão. E qual foi o seu entendimento a partir daí? E ele vai expressar nesse texto, por meio de duas perguntas e suas respectivas respostas, a nossa tarefa, a sua tarefa e consequentemente a nossa tarefa, que devemos prestar contas ao Senhor. Então vamos a elas. Verso 8, olha, eu vou ler do verso 6 e vou chegar ao verso 8, Atos 22, vou ler do verso 6 ao verso 8, que tem a primeira pergunta, tá? Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que Paulo registra na sua defesa, que é norteadora para nós, para ele e para a sua igreja, é esta: quem és tu? Ele está indo para perseguir a igreja. Ele disse que estava indo com ordens em mãos, com autoridade, para prender as pessoas lá em Damasco e pelo caminho. Quem ele encontrasse que fosse, segundo ele, da seita que pregava esse tal Cristo, ele estava indo com essa autoridade em mãos, depois do que aconteceu com Estevão. E o Senhor lhe apareceu no caminho, e literalmente o Senhor fez cair do cavalo, diz o texto. Não é figurativo, é real. Ele caiu do cavalo, e uma grande luz o cega. E a primeira coisa que ele pergunta é: quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus é: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo diz e Paulo mostra no seu relato que a sua cosmovisão se partiu, a sua teologia entrou em crise. Paulo era um homem religioso, Paulo era judeu, Paulo conhecia as escrituras de seu tempo, o Antigo Testamento. Ele fora formado nas escrituras, então ele conhecia muito bem, e baseado no seu conhecimento, à luz da formação que ele teve, ele entendia que o tal Jesus fundou uma seita, e ele então queria perseguir e aniquilar esta seita. Mas de repente, no meio dessa sua intenção para cumprir essa tarefa, ele tem um encontro, e ele descobre que quem tem tal poder e que o faz cair do cavalo é o tal Jesus,
o Nazareno. Lembre-se de que o próprio apóstolo Paulo afirmou em sua carta à igreja de Filipos, aos filipenses, que ele perseguia a igreja por zelo. Meu irmão, minha irmã, ele não perseguia simplesmente por maldade, ou porque ele queria ganhar alguma coisa em troca, ou porque era o seu trabalho. Não, ele perseguia, ele diz lá, e ele apresenta o seu currículo ali aos filipenses, ele apresenta o seu currículo invejável, uma coisa assim impressionante. E aí ele diz, eu perseguia, quanto ao zelo, ele fala, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quer dizer, ele fazia porque ele realmente acreditava que estava fazendo e agradando ao Senhor. Ele acreditava que aquelas pessoas estavam enganando o povo. Ele tinha convicções religiosas, e ele o fazia por essas convicções, não por acomodação. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele afirma no Filipenses 3, verso 6, irrepreensível, falando do seu passado, quando escreveu aos Filipenses. Ele disse, olha, eu tenho um currículo incrível, invejável. E aí, dentre as características que ele enumera, ele diz isso: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ninguém podia chegar em mim e apontar o dedo e dizer um erro, de acordo com aquilo que a lei determinava. Aí sabe o que ele diz no final? Depois de apresentar toda essa realidade, que pegou tudo isso, todo esse currículo, e jogou no lixo, na lixeira, por causa de Cristo. Você conhece esse texto, Filipenses 3? Eu estou falando assim aqui, e aí estou vendo alguns olhares assim que apresentam concordância no sentido de lembrança, e alguns que me parece que não conhecem muito bem o texto. Então vamos fazer o seguinte, rapidamente, sem desmarcar Atos 22, porque nós vamos voltar a ele. Vá para Filipenses capítulo 3, um pouco mais adiante, a carta de Paulo aos Filipenses, depois de Efésios, capítulo 3. Olha o que ele diz a partir do verso 4. Filipenses 3, a partir do verso 4, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele está questionando aqueles que tinham tal atitude, né? E aí ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, quer dizer, na própria pessoa, em si mesmo, nas suas próprias características, ele diz, eu ainda mais. Aí ele vai apontar as características. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o que ele fala agora, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Que coisa, né? Então ele diz, olha, eu tinha tudo, jovem e respeitado no povo, já como parte da liderança religiosa do povo, tinha autoridade sobre as pessoas. Ele vai falar sobre essa autoridade adiante, lá no seu
na sua defesa em Atos 22, mas eu peguei absolutamente tudo isso e joguei fora por causa de Cristo. Porque tudo era baseado em mim mesmo, nas minhas expectativas. E em Cristo eu fui convencido de que estava errado. Provavelmente, na sua defesa, considerando Atos 22, Paulo deve ter se lembrado do que ouvira de Estevão. Ele estava certo, Estevão estava certo, e ele morreu por isso. Lucas registra a morte de Estevão, apedrejamento. Lucas registra as palavras de Estevão, o testemunho de Estevão, a pregação de Estevão, e Estevão ali sendo fiel até o último suspiro, depois das pedradas que recebeu. E Lucas registra que ao final de todo aquele processo da morte de Estevão, as pessoas colocaram suas capas aos pés de Paulo, como autoridade presente. Paulo estava lá, vendo e concordando com o apedrejamento, achando que aquilo era correto. Provavelmente ele se lembrou dos cristãos perseguidos e massacrados por ele. Eu vou olhar, aí você está em Atos 22, né? Então, vire 2 páginas, Atos 26, veja o texto do capítulo, do verso 9 ao verso 11 somente, para resumir aqui, Atos 26, 9 a 11, depois nós vamos voltar para o verso do capítulo 22, olha o que Paulo diz em outra defesa perante o rei Agripa, uma segunda defesa, olha o que ele fala: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguiam. Que coisa, esse era Paulo. Ele dá testemunho disso. Foi sincero, autêntico em suas palavras, sem medo de fazê-lo, mas certamente arrependido, e talvez com vergonha de tudo que fizera anteriormente. Pois bem, a tarefa da igreja, meu irmão, minha irmã, está completamente ligada à pessoa de Deus em Cristo. A sua razão de existir, a razão da igreja existir, perderia o significado se não em função do Senhor, pois esta tarefa implica em compartilhar o Senhor, em anunciar o Senhor, em falar acerca dele, em dizer para as pessoas: eu sou convertido em Jesus Cristo, e eu tenho o Senhor sobre mim, e eu procuro viver de acordo com o que esse Senhor determina. E é este o Senhor, o único que pode transformar vidas e conceder salvação. E eu quero compartilhar isso com você. Essa é a missão. É assim que a missão da igreja começa. É assim que a sua missão como igreja começa. Porque a partir do momento que o Senhor, por meio do seu Espírito, alcança alguém por meio da evangelização, aí se dá continuidade ao discipulado, ao fazer discípulo, ao amadurecer a pessoa,
ajudar essa pessoa a parecer com Cristo, com o seu Senhor. Todo discipulado começa com a conversão. Então a conversão, sabe? Quando a gente evangeliza e alguém se manifesta, se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, não é o fim da missão, é o começo. É a partir daí que o discipulado se inicia para com esta pessoa, porque a missão que o Senhor nos deu foi de indo fazer o quê? Discípulos. Ele não disse ide fazer convertidos. Ele disse ide fazer discípulos. Só que para qualquer pessoa ser discípulo precisa ser convertido. Começa com a conversão, mas não termina ali. Pode ser que termine, pode ser que alguém seja alcançado pelo Senhor e morra. Se esse foi o desígnio do Senhor, ok, amém, porque aquela pessoa foi alcançada. Mas enquanto a pessoa vive sendo convertida ao Senhor, ela precisa se transformar à sua imagem e viver com Ele, de acordo com o que Ele estabeleceu. Essa é a missão da igreja. E é interessante que em todos os textos que tratam deste momento, o momento da conversão e o momento desse processo de anunciar a Cristo e vir mudança de vida, há indicação de quebrantamento, de falência sobre a pessoa. É o que Paulo diz no texto que nós lemos aos Filipenses. Paulo diz: olha, eu tinha um currículo invejável, mas quando eu conheci a Cristo, eu assumi falência. A palavra falência tem a ideia de, a palavra quebrantamento tem a ideia de falência. Quer dizer, eu assumi que não poderia continuar como Senhor da minha vida. Até porque eu não sou Senhor da minha vida, ninguém é Senhor da minha vida. E todo mundo que acredita que é Senhor de sua vida está sendo convencido por sua natureza pecaminosa, porque é ela que está no controle, e a pessoa acha, sendo convencido por ela, que está no controle de sua própria vida. Então, por isso Paulo reafirma que a primeira pergunta que ele fez foi: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E aí a segunda pergunta, no verso 10, capítulo 22 de Atos, pode colocar aí, o meu controle: que farei? Que farei, Senhor? Verso 10, então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, para ali, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Que farei, Senhor? A ideia é de que não há opção diante do conhecimento do Senhor em Cristo, a não ser estar disposto a fazer, a realizar aquilo que Ele, o Senhor, determina. A impressão que eu tenho às vezes é que a ideia de conversão, ela não é muito bem compreendida por muitas pessoas. Sabe o que muita gente parece entender do que é a conversão? É você se converter, mudar de uma religião para outra. Aí pega todos os rituais que tinha nessa religião e aplica agora, ou se ela vai reaprender agora, ou vai aprender os novos rituais e vai viver em conformidade com essa nova religião. É a mudança de uma religião para outra. Essa é a impressão que às vezes nós temos do que as pessoas entendem ser conversão. Mas a ideia não é essa. É muito mais do que isso, como estamos falando. E à luz da palavra, conversão é abdicar completamente do trajeto que vinha vivendo. É assumir falência e dizer: chega, eu fali,
Eu não tenho como continuar, eu não posso continuar. Eu fechei as portas. Para eu continuar a viver, eu preciso de um novo Senhor, um novo senhorio. Então a pessoa vem nessa linha, ela está andando, isso é uma ilustração, né? Ela vem andando nessa linha, então em determinado momento da sua vida, ela é impactada por algo externo, não algo que nasce nela, é algo que vem de fora. Ela é impactada pelo Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo. Então há arrependimento, mudança de mente. Então esse caminho, ela se arrepende desse caminho e ela converge, muda de direção, converge para Cristo. Daí a ideia de conversão. Ela mudou o caminho, ela mudou de vida, ela mudou de estilo, ela pegou tudo aquilo que ela aprendeu, absolutamente tudo, desde que nasceu, e não importa o que seja, e ela então assumiu de que tudo isso precisa ser revisto por esse novo Senhor, absolutamente tudo. Então ela tem que começar a viver de uma maneira diferente, de acordo com este Senhor. Então, não há opção. Por isso que Paulo testemunha do seu encontro com Cristo, porque ele diz: quem és tu? E aí o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a segunda pergunta é: o que farei, Senhor? O que eu tenho de fazer? Quando nós nos deparamos com o Senhor e entendemos o Senhor e o seu Evangelho, e tudo que está implícito, nós não temos opção para continuar a viver a vida do jeito que a gente quer. A gente não tem opção. Nós não temos a opção de continuar no mesmo caminho. Nós temos que viver, e temos que viver do jeito que o Senhor estabeleceu. Então a resposta vem de Ananias, né? O Senhor disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que tem de fazer. E o Senhor manda Ananias ir para lá. Veja aí o verso 14. Verso 14, então Ananias chega até Paulo, mandado pelo Senhor, e Ananias diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então, o Deus de nossos pais, aí Ananias já chega confirmando a identificação. E Ananias mostra que a realidade de Jesus Cristo está atrelada ao Deus que Paulo dizia conhecer à luz do Antigo Testamento. Não era um novo Deus, não era uma nova realidade. Não, era a promessa do Deus que Paulo dizia conhecer e acreditava. E por isso ele diz: o Deus de nossos pais te escolheu, né? Ele te escolheu para conheceres a sua vontade. Tudo começa por conhecer a Deus, e então pelo conhecer a sua vontade, o seu plano, a sua determinação, segundo a sua soberania. Enquanto na ignorância resta ao homem incapacidade, cegueira, mesmo que esta ignorância seja baseada nas Escrituras, lida e compreendida pelos óculos de pura religiosidade. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo diz que ele era ignorante quanto a Deus e a sua vontade. Ele conhecia as Escrituras. Ele não era uma pessoa indiferente às Escrituras. Ele fora formado no Antigo Testamento. Ele era um estudioso do Antigo Testamento. Ele era um religioso de seu povo, tendo o Antigo Testamento como base de sua vida. Mas ao mesmo tempo ele reconheceu que, apesar de tudo isso, ele era rebelde ao Senhor.
O que Deus queria? Verso 15, na sequência do texto: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Ser testemunha diante de todos os homens. Eu não sei você, mas quando eu li esse texto várias vezes, esse texto já foi lido e relido, o que eu não sei, mas o texto não está dizendo isso. Eu imaginando, né, a cena, tentando compreender o que se passou na cabeça de Paulo, eu fico imaginando o que passou na cabeça dele. Será que nesse momento, quando o Senhor virou a partir daí, e depois quando ele dá testemunho e fala isso diante das pessoas, fala isso diante do rei Agripa, será que Paulo se lembrou das pessoas que ele perseguiu? Será que Paulo se lembrou de Estevão? Que coisa! Paulo se alegrou com a morte de Estevão, que dava testemunho do Senhor Jesus Cristo. O que Estevão fez levou ele à morte. E o que Estevão fez é o que Deus agora estava falando para Paulo. Eu quero, que farei, Senhor? Você vai ser testemunha. Você vai ser como Estevão. Será que Paulo naquela hora pensou, então eu vou morrer como ele? O que acabou acontecendo? Não exatamente da mesma maneira, porque Paulo foi decapitado, enquanto Estevão foi apedrejado. Mas olha só, ser testemunha diante de todos os homens não condiz, meu irmão, minha irmã, com a tarefa de testemunhar ou a de fazer discípulo, ficar enfiado em casa, escondido das pessoas, na expectativa de receber a bênção particular para os seus. A tarefa implica em sair, em estar em contato com as pessoas. Pode colocar, aí pode apertar e vai ter o que eu vou falar agora. A maioria dos cristãos tenta entender como levar os perdidos a Jesus, mas a chave para a reprodução dos discípulos é levar Jesus aos perdidos. Não tem nada de errado, preste bem atenção para você entender corretamente o que eu estou dizendo. Não tem absolutamente nada de errado você trazer pessoas que não são do Senhor para a igreja para ouvir a palavra e se converter. Não, nada de errado nisso, e deve continuar a fazê-lo. Mas a tarefa, a missão que nos foi dada, aponta para ser executada fora, quando nós vivemos lá fora, quando nós nos relacionamos com as pessoas lá fora. Aqui também podemos fazer e devemos, mas não é somente aqui, é no todo de nossa vida que nós cumprimos esta missão. Aqui está o erro da estratégia de parte da igreja, que a igreja tem cometido em muitos momentos. O Evangelho diz: vá, mas a estrutura da igreja diz: fique. O Evangelho diz: procure os perdidos e compartilhe a Cristo, mas a estrutura da igreja diz: deixe que os perdidos procurem a igreja. Então a igreja parece ter se esquecido de sua identidade com Cristo e do que isto implica para a sua missão. E o resultado é que perde sua personalidade legítima e começa a trabalhar em função de manter sua estrutura, como se ela existisse para isso. Não tem nada de errado a igreja ter uma estrutura e uma boa estrutura, mas ela não existe para isso. Ela não
existe para gastar a maior parte do seu tempo e de seus investimentos na manutenção do que possui, mas para cumprir a sua missão de proclamar o Senhor e, consequentemente, de fazer discípulos. Que farei, Senhor? Você será minha testemunha diante de todos os homens. É a mesma tarefa dada à igreja. Não há transformação, não há mudanças, o que implica que a igreja é apostólica, no sentido de ser missionária. Porque a palavra apóstolo tem essa conotação de ser missionário. Alguém enviado para uma missão. Compartilhar a Cristo. Ananias disse. Como? Como compartilhar a Cristo? No verso 15 ele ainda diz: compartilhar aquilo que tem visto e ouvido. A começar pela salvação doada em nosso favor. A mudança de mente, a transformação do caráter, a substituição do sonhar, do planejar, do viver, tudo agora em Cristo. Por isso o Senhor completa a sua resposta a Paulo através de Ananias. Olha o verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, Ananias vira, enviado pelo Senhor, vira para Paulo, responde a pergunta de Paulo: o que eu tenho que fazer? O Senhor determinou que você será testemunha diante de todos os homens e fará tudo aquilo que tem visto e ouvido. E Ananias vira para ele de forma tão objetiva e diz: por que você está demorando? Levanta-te! E eu vou repetir: recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. O que vemos aqui? Arrependimento para a salvação, obediência por meio do batismo, adoração, enfim, ação. É o que nós vemos aqui. É por isso que Paulo escreveu o que escreveu. É por isso que ele tanto exortou a igreja a um novo estilo de vida, porque ele compreendeu isso. Veja o último texto, Colossenses capítulo 3, só para você ver um testemunho, se lembrar de umas de suas escritas, que vem como consequência da ordem que o Senhor deu para ele, e ele cumpriu esta ordem. Olha o que ele diz, Colossenses 3, eu vou ler os 5 primeiros versos, e depois eu vou pular aqui para concluir a leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quer dizer, se você é convertido no Senhor, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes. Veja bem, presta atenção. Ele
não está dizendo, e tudo que for religioso que fizerdes. Ele também não está dizendo, tudo que fizerdes na igreja, ou tudo que fizerdes no culto. Não, ele está falando, olhando para a vida, e está dizendo, tudo. Tudo é tudo. Tudo que fizeres, seja através da palavra, seja através da ação, mesmo sem palavra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazei-o com adoração ao Senhor. É assim que se cumpre a missão. A missão se cumpre aqui dentro. A missão se cumpre saindo e proclamando o Senhor, proclamando o Evangelho. Quem é Cristo para você, meu irmão e irmã? Se Ele é Senhor, o que você tem de fazer? Se, é uma condicional, se Cristo de fato é seu Senhor, o que você tem de fazer? Tem que fazer o que o seu Senhor manda. Como igreja, ser um missionário. Sair e compartilhar de Cristo. Em casa, no trabalho, na rua, aproveitando todas as oportunidades. Vivendo do jeito que Ele estabelece no seu Evangelho, conforme os seus princípios. E aproveitando as oportunidades quando estiver junto com o povo de Deus, a igreja, num ajuntamento como este, para ser fortalecido no conhecimento da palavra, para louvar o Senhor, como nós lemos aqui agora, para que você volte a sair e assuma a missão que tem, porque a sua missão implica em sair.